Bom dia a todos. Que esta seja mais uma oportuna manhã de reflexão, onde a gente possa estar conversando um pouco a respeito de assuntos que têm relação com a nossa vida, com o nosso comportamento emocional, com o nosso entendimento do sentimento, proporcionando-nos a possibilidade de acertarmos mais, buscando a fonte desses acertos em nós mesmos, né? Estamos trabalhando ainda a obra Desperte e Seja Feliz, do Espírito Joana de Ângeles, que é a psicologia transpessoal, da relação da criatura consigo mesma e com o semelhante. Nós iremos iniciar um item novo hoje, chamado a fé, fé e vida. Né? O conceito que se tem comumente da fé é sempre aquele conceito religioso, né? Ao longo do tempo, acredita-se que fé tem relação com religião. Embora a religião possa nos encaminhar mais facilmente, talvez, para a fé é um sentimento que vige na natureza humana, que é uma confiança em algo que não é palpável, que nós não localizamos com os nossos sentidos físicos, mas que dá todo o sentido para a nossa vida, porque embora não seja física, não seja palpável, ela é uma vitalidade da alma, né? É uma confiança suprema e irrestrita em algo que nós não compreendemos, mas que o nosso sentimento aceita. A fé só se estabelece na criatura quando o sentimento aceita ela, ou seja, quando ela se desenvolve de maneira emocional e não racional, embora a fé não possa ser cega, ela precisa ser compreendida, né? Nós não devemos ter fé cega, que é o que o Espiritismo diz, que o homem precisa saber por que crê, saber por que acredita, saber por que compreende. Mas a fé, ela é um sentimento, e quando ela recebe o consentimento do sentimento, aí ela se transforma em uma alavanca, em uma força que movimenta a vida, né? As pessoas que têm fé são pessoas ativas, alegres, festivas com a vida, independente do que estejam enfrentando. É muito simples encontrarmos e sabermos quem não tem ainda uma fé estruturada a nível de sentimento, que é a chamada fé frágil, né? É aquela onde a pessoa ela acredita, ela entende que existe alguma coisa além do que ela pode medir, palpar, uma força superior que a rege, que nós denominamos de Deus, mas que ela não consegue manter uma relação próxima com essa força, né? Como nos ensina o Espírito Joana de Ângeles, em uma outra obra também dela, ela diz que o conceito de Deus que nós temos é um conceito humano, que precisa ser substituído lentamente por aquele conceito apresentado por Jesus, né? De não um Deus humano, um soberano que rege tudo, num trono lá em algum lugar, que fica lá controlando as vidas, né? Anotando coisas, como se fosse um soberano aqui da terra qualquer. Deus é uma força incompreendida, né? O homem não tem condição de compreender essa natureza. Mas o que ela explica, a Joana? Ela diz que o homem, em estágio nenhum da evolução, ele vai compreender Deus aqui, na sua razão. Deus será compreendido no sentimento. À medida que o homem se aproxima dos seus atributos, que ele se aproxima dos atributos divinos, principalmente o amor em todas as suas expressões, ele vai sentindo Deus na sua natureza e uma força incomensurável passa a reger a sua vida. Se nós observarmos os homens da humanidade, aqueles que realizaram grandes empreendimentos, somente no campo de auxílio à humanidade, nós vamos perceber que eles tinham fé e eles acreditavam, muito mais do que acreditavam, eles sentiam da forma como nós estamos falando. Porque quando o homem adquire um sentimento a respeito de Deus, que é na verdade uma fé viva e ardente, nada na vida se transforma mais em obstáculo. Mesmo os insucessos, mesmo aquilo que não termina como a gente gostaria que terminasse, né? Porque nem tudo na vida vai se concretizar como nós imaginamos. Nós temos um plano para a vida e a vida tem outro para nós. Dizem os espíritos que raramente coincide. Raramente coincide. As planificações que nós temos e a que a vida tem. Algumas coisas coincidem, porque são programações espirituais nossas, né? Então elas se cumprem. Mas muitos sonhos, muitas ideias, muitas coisas nunca vão se concretizar.
porque elas não são planificações da existência. São partes da nossa ambição, de sentimentos que a gente ainda não compreende em nós mesmos, né? Mas, quando o espírito se aproxima do Criador por esta fé, que é um sentimento e não uma crença simplesmente, né? uma crença em rituais, em dogmas, ou seja lá o que for, quando o homem aproxima de Deus pelo sentimento, a vida ele vai desmistificando e simplificando a vida. Então as coisas mais complexas para esta pessoa são simples. Desde da lide natural com as coisas materiais até a relação humana no campo do sentimento, que é a mais difícil, né? Então aquelas pessoas que seriam para alguém um problema insolúvel, para esta pessoa é mais um desafio apenas, que ela passa, que ela convive, que ela aceita, que ela compreende sem transtornos maiores, né? Agora, quando a gente não tem esse sentimento, tudo é um problema. A vida é um grande enigma que a gente não consegue decifrar e não consegue entender por que as coisas acontecem ou não acontecem. E vamos sofrendo o efeito de não ter a fé, que é a proximidade do homem com o Criador. Nada mais do que isso. A fé é a certeza da existência do Criador, não aqui na nossa razão, mas no sentimento, que nós vamos ter que desenvolver lentamente, né? E no contato com as propostas que a existência traz, né? Como é que nós desenvolvemos isso? A Joana, em todas as obras dela, ela dá uma receita infalível. Ela diz: a prática incondicional do bem. Ou seja, amar por amar. Servir por amor. Aos poucos a gente vai moldando uma natureza nova em nós. E nessa natureza estão os atributos da divindade, né? Que na verdade são atributos nossos, que estão adormecidos na nossa natureza. Quando a gente começa a ter contato com o semelhante, com as suas necessidades, seja ele em que campo for, da amizade, da família, do trabalho da caridade, do trabalho profissional, né, em qualquer campo que seja, a gente se propõe se aproximar do outro e não apenas cumprir um papel imediato, né? Você, ao invés de você ter um cliente, você pode ter um irmão à sua frente. Ou simplesmente um cliente que foi lá na sua empresa buscar alguma coisa. Há uma diferença grande. Se for um cliente, você vai vender alguma coisa para ele a qualquer custo. Se for um irmão, você só vai oferecer para ele o que é bom. Porque você se torna incapaz de fazer qualquer coisa que seja para prejudicar o teu irmão, né? Você não vai camuflar o motor do seu carro para vender o seu carro estragado para que daqui a alguns meses ele perca todo o dinheiro que ele investiu ou que ele te pagou. Você não vai vender um produto alterando a data de validade porque você simplesmente quer o dinheiro dele. E assim vai, em todos os campos. Você não vai ter um paciente, né? Você vai ter um irmão na sua frente que você tem interesse pela necessidade dele, pelo sofrimento dele. E você quer ver ele melhor. Quando, por exemplo, um profissional da saúde faz isso, a inspiração para que ele entenda e compreenda a necessidade do outro ela é muito maior. Porque a hora que ele sintoniza com os benfeitores, com os amigos espirituais que cuidam dele no campo da profissão, e também dos espíritos que cuidam daquela criatura que está ali na sua frente, ele recebe intuições valiosíssimas, né? Diferença daquele que faz a profissão só pelo dinheiro e aquele que faz por amor. Porque quer ver o outro bem, embora você possa ser recompensado por isso, através do recurso financeiro. Não há problema. É a forma como nós olhamos, é a maneira como nós tratamos o outro, né? Esse é o diferencial que existe em todas as ações humanas. Mas a gente só pode fazer isso quando tem sentimentos para isso. Se não tem, vai agir por automatismo. E nesses automatismos que a gente traz, nós somos o quê? Espíritos viciosos, que trazemos comportamentos engessados e vamos agir sempre daquela maneira, né? Então essa experiência do Criador em nós, que na verdade é a fé, ela se dá através do contato com a vida. Nós precisamos aceitar conviver, aceitar se interessar pelo outro, aceitar ter preocupação com a necessidade alheia. Fazendo isso, a gente também vai se conhecendo mais, a gente vai se desvendando mais, né? Diz o Livro dos Espíritos que o homem que se isola perde a referência de si mesmo. Com o tempo não sabe nem mais quem é. Mergulha num emaranhado de dúvidas e sofrimentos que pode levá-lo inclusive ao suicídio. A relação humana, a proposta de se relacionar, traz vida. O isolamento traz a morte, traz a decrepitude, traz a destruição,
Então, nós nascemos para conviver, né? Quanto mais convivemos, mais temos contato conosco mesmo. Falar, nossa, eu estou tendo contato com muita gente. Não, você está tendo contato consigo mesmo através de muita gente, né? As pessoas geralmente mostram-nos quem somos. Aos poucos, cada um nos desafia em um campo das nossas percepções. Cada pessoa estimula em nós um lado que nós precisamos desenvolver. E aquele lado que nós já melhoramos, que nós já potencializamos, ele se transforma em instrumento de auxílio para o outro e benefício para a nossa própria vida, né? Então a Joana coloca, nessa primeira parte, ela diz que a fé, então, ela é a estrela polar em noite escura, apontando o rumo para a vitória. Força e vitalidade constituem a segurança de qualquer empreendimento. Equilíbrio na vida estabelece as linhas do comportamento ético, a conduzir o homem aos objetivos superiores anelados. Razão fundamental para o triunfo, mais se agiganta, tanto quanto mais é exercitada. A fé é a alma da vida, sem a qual esta última perderia o significado evolutivo. O Emmanuel tem uma frase muito bonita que ele fala que a coisa mais terrível no mundo é a pessoa perder a fé e continuar vivendo. Porque o homem que não tem esse sentimento, né, esse contato com o Criador em si mesmo, essa confiança de que a vida é o que ela é, da forma como ela precisa ser, e que ele está integrado com as forças divinas para cumprir o seu papel na Terra, se ele não tem esse sentimento, a vida é um terrível, é uma passagem profundamente negativa, é uma viagem desastrosa onde tudo dá errado. Vocês nunca ouviram alguém falar assim, fiz uma viagem e deu tudo errado, né? Não devia ter ido, deu tudo errado. Eu já vi gente dizer assim, eu não devia ter nascido. Eu já vi pessoas dizer para mim, eu não devia ter nascido. Esta pessoa seguramente não está buscando no seu sentimento a razão da sua própria existência. Geralmente, por orgulho, nega tudo aquilo que possa ser a resposta para as dúvidas que ela enfrenta e para aquilo que ela vem vivenciando. Porque a pessoa não quer o que ela está experimentando, né? Hoje de manhã ainda li uma frase que diz assim, aquele que agradece e inicia o seu dia agradecendo, com certeza o seu dia é muito melhor do que aquele que inicia o dia lamentando. Há aqueles que levantam e falam, mais um dia, né? Enquanto que o outro levanta e fala, graças a Deus, mais um dia, né? Então ele diz, aquele que agradece logo que se levanta, o dia é muito diferente do que aquele que levanta lamentando, né? Reclamando. Eu já ouvi de pessoas dizer, não sei para que viver. Para que viver? Quer dizer, a pessoa não tem sentido para a própria vida. É essa distância que a gente cria do Criador. É uma barreira que nós criamos pelo nosso orgulho, porque a vida não é como nós queremos que ela seja. Espíritos extremamente orgulhosos nascem geralmente na Terra em condições de extremos desafio, né? E a hora que ele começa a enfrentar a vida, ele não aceita. Eu já vi casos de criança de 3, 4 anos falar que quer se matar. 4 anos de idade, a criança fala assim, eu não quero viver, eu vou me matar. Uma vez sentei aqui, né, um menininho de 4 anos me pediu entrevista. Aí a mãe veio e sentou do lado, eu falei, não, a senhora não, pode sair, eu vou conversar com ele. Aí ele olhou para mim e falou assim, para que viver? Eu não quero viver, eu vou me matar. E olha, para você conseguir entender as razões daquele espírito que está iniciando a existência, com 4 anos, né? Ele ainda não tem noção do porquê não quer viver, mas como corpo, mas como espírito, ele já sabe antecipadamente que ele veio para ter uma vida bem diferente daquela que já teve. Sim. Ele se enforcou. Existem. A nossa irmã disse que ela conheceu um menino de 12 anos, né, que Lá em suicidou-se. Americana. Tem suicídio infantil, tem suicídio na adolescência, tem na juventude, tem vários, tem sim. É porque a gente tem uma noção espiritual da vida de que
o espírito só tem noção das coisas já mais velho, né? Já na maturidade. Não é. O Evangelho segundo o Espiritismo diz que no berço a criança afronta o pai e a mãe, se ele quiser. Porque o espírito, ele pode não conseguir expressar-se pelo corpo, mas o espírito nunca está inativo. Ele olha para a vida, ele tem noção do que ele vai vivenciar, do que vai acontecer com ele, como vai ser a sua existência. E no início, nos primeiros anos de vida, essa noção ela é muito forte. Porque até a adolescência, o espírito é um recém-chegado do mundo espiritual, com os seus planos da existência muito vivos. Depois, na puberdade, já vai ficando mais difícil, porque é quando o espírito, usando uma linguagem bem chula, né, ele se enterra no corpo mesmo, ou seja, aí ele perde grande parte do seu contato com a vida espiritual, com aquilo que ele trouxe, e vai viver mais a vida objetiva, que é a vida onde ele está. Com alguma exceção, para os sensitivos, aqueles espíritos que trazem realmente faculdades especiais. Geralmente aí ele se enfia na matéria, né? Então agora, o que faz uma criança de 4 anos falar que não quer viver? Equivale a dizer, eu não quero a vida que eu vou ter. Não aceito. Não precisa dizer que ele vem de uma família simples e que a mãe diz que com 4 anos ele faz exigências que ela não vê crianças maiores ou até adultos fazerem. Eu quero isso, você tem que me fazer aquilo, você tem que me dar aquilo, você tem que me isso, você tem que aquilo. Ou seja, um espírito que reencarnou cheio de orgulho. Vem de um passado de privilegiado, provavelmente materialmente falando e socialmente falando, e agora quer continuar exigindo, quer continuar mantendo. E percebe que a vida não vai ser assim. Então essa vida eu não quero. Então quanto antes eu for embora dela, para mim melhor. Né? Então ele não quer, não aceita a vida. Tem que acompanhar essa criança e apresentar a ela uma outra realidade moral do que aquela que ela conhece, que ela trouxe. Por isso que o Espiritismo fala que se a religiosidade, o sentimento de religiosidade tem que ser apresentado muito cedo. Né? Eu já vi pais e mães dizer assim, quando meu filho crescer, ele escolhe a religião que ele quiser. Você escolhe a roupa dele, você escolhe os amigos dele, você escolhe a escola que você quer que ele estude, você escolhe o que ele vai comer. O que ele vai comer, você escolhe tudo dele. Mas quando chega na parte religiosa, quando chega na área do sentimento, na área do desenvolvimento dos seus valores, aí você deixa ele escolher o que ele quiser depois. Só que quando ele chegar na fase de escolher, ele não tem nenhum preparo íntimo para escolher coisa nenhuma. O que vai acontecer? Nessa fase já se reafirmaram, porque ele já tinha essas afirmativas, todo o passado dele. É provável que quando ele entre na maioridade, ele já tenha todo o seu passado reafirmado outra vez. E aí você vai fazer o que com esse caráter? Se você não oferecer um contraponto, alguma coisa para que ele possa fazer uma comparação. Pode ser que com tudo que ele aprender, com todo o ensinamento, com toda a lei de consequência, com tudo aquilo que aprender, pode ser que mesmo assim ele escolha um caminho torto. Eu lembro de uma história que eu contei, conto de novo. Uma mãe que nos contou que ela é evangélica e ela veio conversar conosco pedindo oração para o filho. E o filho estava preso. Ela disse que desde pequenininho ele tinha uma índole estranha, mas que ela sempre levou ele obrigado na escola de religiosidade da religião dela. Ela levou, ele aprendeu e tal. Quando ele atingiu a maioridade, ele nunca mais quis saber da igreja. E aí ele se enveredou por um caminho que não devia. Roubava, tal. Até que um dia ele cometeu um delito muito grande e acabou realmente preso. E ela disse que numa visita que ela fez a ele, ela ficou muito emocionada, porque ele disse assim, mãe, você deve estar se sentindo fracassada em relação a mim, né? Tenho certeza. Porque você sempre me levou obrigada à sua igreja. Eu nunca aceitei, mas a senhora sempre me levou. Só que, mãe, eu não fiz coisa pior na minha vida, justamente porque a hora que eu ia fazer, eu me lembrava daqueles malditos conceitos que eu tive que aprender lá. Porque eu não tinha vontade só de roubar as pessoas. Sabe qual era a minha vontade, mãe? Eu tinha vontade de matar quem eu estava roubando. Só que quando eu pensava nisso, alguma coisa dentro de mim me bloqueava e eu não conseguia fazer isso. Então eu roubava. Cheguei até a bater em pessoas, mas matar não. É uma prova inequívoca disso, de que essa formação dos princípios morais, que é a religiosidade, não a religião, eles são muito importantes. Para
dar ao espírito um contraponto, para que ele possa, no momento de dúvida quanto ao que fazer, ele saiba, ele use alguma coisa para poder escolher o que ele tem que fazer. E mesmo que ele faça errado, não vai ser como ele já fez anteriormente, né? E aquela semente que foi jogada na alma dele, um dia vai florescer. Um dia aquilo vai tomar vulto na sua natureza, o dia que ele precisar disso. Porque todos nós somos chamados um dia a um encontro consigo mesmo, né? A gente tem que fazer esse encontro. A vida promove isso. Geralmente através de uma grande dificuldade. Ou a gente faz isso por opção, que é escolhendo um caminho bom, optando pelo bem, ou a vida vai nos dar uma oportunidade de fazer esse encontro. Que não é muito... Esse convite da vida não é muito assim, simples, né, como a gente imagina. Geralmente vem através de uma grande contrariedade, né? Que é para dizer para a gente que a vida não é como a gente imagina que ela seja. Que a vida é algo muito maior do que a gente imagina. Então, quanto antes nós apresentarmos aos nossos pequenos, né, o sentimento de religiosidade, ou seja, a sua ligação com Deus, para que eles comecem desde cedo a se interessar principalmente. A coisa mais importante que Jesus pediu que a gente observasse é o amor ao próximo. Ele considerou o amor ao próximo como o parâmetro para o alto amor, né? Só tem condição de amar o semelhante quem se ama. Porque ele diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, quanto antes a gente apresentar ao nosso pequenino, e a gente mesmo se apresentar também essa possibilidade de conhecer os atributos divinos e tentar exercitá-los na nossa vida, mais próximo dos acertos a gente vai estar. Mais longe dos enganos, dos erros, que mesmo que eles aconteçam, não vão ser mais com a intensidade que nós praticávamos no passado. Eles vão ter um outro caráter. Eles vão ter uma outra direção. Isso é fé. Então a fé não é uma crença em alguma coisa material, né? Um cerimonial. Né? Nós fazemos uma cerimônia e diz, eu vim aqui fazer o exercício da minha fé. Não, eu vim aqui exercitar uma cerimônia. Né? Um cerimonial em louvor a alguma coisa, a alguém que eu acredito. Mas a fé é sentimento, é a proximidade do Criador no nosso coração, no nosso sentimento. E para isso, Jesus só pediu que a gente amasse. Mais nada. Ele pediu que o amor é o caminho que leva o homem a isso. Por isso que ele disse, né, ninguém vai ao meu Pai senão por mim. Né? Ou seja, se a gente entender o que ele fez, a forma como ele se comportou, os conselhos que ele deu, a maneira como ele viveu, a gente se aproxima de Deus, não de um Deus no céu, de um céu que não existe, de um Deus na alma. Né? Não existe céu, um céu como nós imaginamos, como as religiões pregam. Não tem céu. Quem estiver esperando desencarnar para ir para o céu, está perdido. Né? Você tem que construir. Jesus falou que o reino dos céus está dentro de nós. Né? O reino dos céus está dentro de vós. Então, ou seja, o que é o céu? É o sentimento. É o sentimento de amor pleno na alma. Quando nós atingirmos o nível de amor que nós necessitamos atingir, certamente nós estamos no céu. Aí quando desencarnamos, o máximo que pode nos acontecer é a gente ir para uma colônia espiritual, mas aí já está no céu. As colônias não são céus, embora para nós elas possam parecer. Pela beleza, pela organização que elas possuem, elas podem parecer para nós um céu. Né? Mas na verdade, os espíritos que estão lá, eles não estão bem porque o lugar é bom. Eles estão bem porque eles estão bem. Porque consigo mesmos estão bem. Porque se você não estiver bem, não importa o lugar onde você esteja. Se tiver uma mesa com tudo aquilo que você gosta, né, para a sua refeição, e você estiver com um problema estomacal, com enjoo, alguma coisa, a hora que você olhar para aquela comida toda, vai te dar náuseas. Você vai querer, né? Eu me lembro que eu fiz uma cirurgia uma vez, e eu tomei tanta medicação, que eu fiquei com o estômago tão danado, que quando eu via propaganda de comida na televisão, me dava náusea. Eu virava o rosto, aquilo me dava enjoo só de ver a propaganda da comida. Imagina comer. Né? Então, ou seja, não importa se o lugar é bom, é maravilhoso, tem tudo que você quer. Se você não está bem. Quem assistiu o filme do Nosso Lar, né, lá com o André Luiz, vai perceber a história daquela moça, que foi retirada das regiões umbralinas, das regiões de sofrimento, e levada para a colônia Nosso Lar.
E ela fazia de tudo para fugir de lá. Ela não queria ficar lá, ela estava atormentada. Ela, ela ofendia todo mundo, ela queria ir embora de lá. Ou seja, você cata uma criatura que está com o inferno dentro de si e tenta dar o céu para ela, não adianta. É. O céu e o inferno são estados de alma, não importa onde o espírito vai estar. Então não tem um inferno com o diabo espetando ninguém, cozinhando ninguém no caldeirão. Isso aí não existe o mármore do inferno, existe outras coisas pior, mas mármore não tem não, né? Então os estados de alma, eles são o nosso céu e o nosso inferno. Por isso que Jesus falou: o reino dos céus está dentro de vós. E aí ele continua o conselho: tratai de juntar tesouros no céu. Já que está dentro de vós, tratai de juntar tesouros no céu. Como é que é juntar tesouros no céu? Já que está dentro de nós, é a prática do bem. Na prática do bem, a gente vai fazendo o quê? Juntando tesouros nesse céu que ele falou que é onde? Em algum lugar? Não. As religiões, no sentido figurado, eles nos enganam quando fala que a gente vai num lugar de beatitude, bater asinha para lá e para cá. Não tem nada disso. Contraria frontalmente o ensinamento de Jesus, que fala que o reino dos céus está dentro de nós, e aí ele manda juntar tesouro lá. Aí ele fala: onde a traça não corrói e onde o ladrão não rouba. Ou seja, ninguém pode tirar a felicidade que você conquista pela prática do bem. Quando você pratica o bem e conquista um estado de alma, de felicidade, de tranquilidade, ninguém pode tirar isso de você. Porque você está no céu quando faz isso, né? E tem tudo o que precisa para ser feliz. O que a gente faz? A gente tenta se encher de coisa para ser feliz. Compra isso, compra aquilo, alcança isso, vai para lá, conquista um título, alcança uma profissão. Sem dúvida, não há problema nenhum. Podemos conquistar essas coisas todas. Mas se a gente achar que nós vamos nos sentir melhor por causa disso, eis aí o grande engano. Porque os tesouros exteriores, eles não significam nada para nós como espíritos eternos. Porque a matéria não nos pertence, nós não somos matéria. Nem o nosso corpo nos pertence. Nós não somos isso aqui. Então, tudo que a gente juntar por fora, não vai conosco por dentro. E quando a gente desencarna, o que acontece conosco? É o que está por dentro que vai conosco, não o que a gente juntou por fora. Então, é preciso que a gente pense a respeito, porque isso é fé. Aquele homem que estava num lugar onde as pessoas tratavam ele super bem, mas ele tinha um drama consciencial tão grande que ele se sentia mal de ser tratado bem. Lembra disso? Eu tive contato com um espírito que numa reunião e ele chegou na reunião e ele ficava num canto. Aí mentalmente eu chamei para perto e disse assim: se aproxime. Por que você está ali escondido? Foi porque eu tenho vergonha. Mas vergonha do quê? Vergonha de tudo, das pessoas. Mas por que você tem essa vergonha? Aí ele disse assim: na Terra eu fui uma pessoa muito, muito conveniente. Eu agi, fiz tudo o que eu quis, prejudiquei pessoas, conquistei tudo o que eu queria, mas a qualquer custo. Quando eu parti para esta vida, eu cheguei aqui e me senti muito mal, porque eu fui obrigado a ver tudo que eu fiz. E, por incrível que pareça, eles me tratam bem. Ninguém me condena, ninguém fala nada. Eu vou em qualquer lugar, eu sou tratado muito bem. As pessoas me tratam bem aqui, as pessoas dizem coisas boas para mim, mas eu tenho vergonha delas. Porque eu sou obrigado a enxergar-me como sou. E eu sei que eu não mereço esse tratamento. Então eu tenho vergonha delas. Ninguém me acusa. Ninguém me chama de criminoso. Ninguém me chama de ladrão. Ninguém me chama de desonesto. Mas eu sei que eu sou criminoso, ladrão e desonesto. Por isso eu me sinto muito mal. Olha só. Então, ou seja, é um estado de alma, não adianta, né? A gente carrega os valores que vivenciou a vida toda. O grande problema no mundo espiritual é não achar ninguém que nos acuse. Esse é o problema. Né, a pessoa, eu já vi pessoas aqui na Terra falarem assim, que diante de uma ofensa, diante de uma coisa ruim que fez com a outra pessoa, o que mais machucou foi a pessoa não ter nenhuma reação, não falar nada, não acusar, não criticar.
Já vi pessoas se sentirem mal por isso. Porque eu preferia ter apanhado. Preferia que a pessoa tivesse me batido, tivesse me xingado tudo, tivesse feito comigo o que quisesse. Mas não me tratar desse jeito. Porque a compreensão da pessoa me machucou muito mais do que qualquer mal que ela pudesse fazer contra mim. Porque é um estado consciencial, né? O problema nosso é consciencial. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Os Espíritos respondem, na consciência. Então, se tem alguém que não podia, de forma nenhuma, ter visto o que eu fiz, fui eu. Então, ou seja, eu estou diante de mim mesmo, diante da minha consciência, e a minha consciência está me mostrando, isso está certo, isso está errado. Então, o que fazer? Então é complicado. Por isso é que a gente tem que buscar essa proximidade com Deus, né, com o Criador, para ir trabalhando essa modificação devagar. Né? E quanto mais próximos a gente estiver do semelhante, no sentido de se interessar pelo próximo, de querer o bem do próximo, quanto mais próximo nós estivermos, mais se agiganta na nossa natureza a ideia de Deus, o sentimento de Deus, que é a chamada fé. Que não é a fé num culto, numa crença em alguma coisa. Deus é sentimento. O Criador se manifesta em nós através do sentimento. Porque pela razão nós não podemos compreendê-lo. No Livro dos Espíritos fala que para compreender Deus falta-nos um sentido. Ou seja, nós não temos um sentido. Imagine, por exemplo, você explicar o azul para um cego, o verde para um cego, o vermelho para um cego. Com o seu prazer, com as coisas que lhe dão satisfação. E não conseguem e acham tolos aqueles que se dedicam aos outros. Imagina que eu vou gastar o meu tempo cuidando dos outros, cada um que cuide de si. Eu ouvi uma mulher uma vez, eu dei risada, porque ela falou assim, nós estávamos numa roda de amigos, né? E o pessoal falando, tem que orar por isso, orar por aquilo, e não sei o que, ela tem que orar pelos familiares. Ela falou assim, de jeito nenhum, ora é por mim mesma. Cada um que cuide de si. Aí a pessoa perguntou assim, mas e quando a senhora morrer? O meu espírito que se vire. Como assim o meu espírito que se vire? Sou eu que vou me virar, né? É como se ela fosse uma coisa, o espírito fosse outra, né? A hora que eu morrer, meu espírito que se vire. O problema é dele. Mas como assim? Entendeu? Ou seja, a pessoa não tem noção nenhuma da existência e está preocupada só consigo mesma. Ela diz que até ora, mas ora só por ela. Pede por si mesma, cada um que peça por si. Entendeu? Ela acha que a relação com Deus é individual e acabou. Né? Eu vou lá fazer umas coisinhas, algumas coisas, vou agradando a Deus aí, vou enrolando ele, né? Vou dando uma enroladinha nele aí, ele vai atendendo as minhas vontades e acabou. É isso que a pessoa pensa. Eu conheço, por leitura, a autopercepção da fé, porque eu conheço pessoas mesmo de convívio e também por leitura, pessoas que dizem não são ateus, dizem ser ateias e fazem muito melhor, muito mais bem aos outros do que muita gente que diz que crê. Bertrand Russell é um matemático inglês, ele era ateu e trabalhou pela paz mundial, fez um monte de coisas e ele diz... Os Espíritos falam que o homem bom não sabe que o é. Quando você chega, nossa, como você é bom, ele não entende o que você está falando. Porque para ele fazer aquilo é o que ele tem que fazer. Né? Ele não consegue compreender a vida de uma outra maneira. Como esse daí, que nega Deus, mas não consegue compreender a vida de uma outra forma, senão fazendo o que ele faz. Porque ele sente o que faz, isso é fé. Ser fé é sentir prazer naquele bem que se está fazendo, porque senão por que fazer? Se é materialismo. Se eu sou materialista, por que eu vou querer o bem da humanidade? Eu quero o meu bem. Né? Eu vou fazer com que a vida gire em torno dos meus interesses. Mas o bem da humanidade para quê? Se isso não tem sentido nenhum. Né? Agora, ele, sem saber, ele tem fé. Tem, mas não compreende racionalmente aquilo. E nem é importante. E é espontâneo. Né? É espontâneo. Então o homem bom não sabe o que o é. Ele vivencia, e se você tentar falar alguma coisa, ele não entende o que você está falando. Né? Eu me lembro daquela história que eu contei da irmã Dulce, que ela estava caminhando na rua, de repente, que o espírito não consegue entender racionalmente aquilo. Ele sente e faz. Então, ou seja, ela estava caminhando e sentiu a dor daquela pessoa.
Ou seja, os seus sentidos, que não são físicos, são espirituais, foram atraídos para onde estava aquela necessidade. Coisa que o homem que vive mergulhado na matéria não tem. Muitas vezes não percebe nem em relação a si mesmo, né? Nem em relação às suas próprias necessidades, quanto mais a necessidade do outro. O que é o suicida? Aquele que não conseguiu perceber e compreender as suas próprias necessidades espirituais. Então, as coisas foram se complicando de tal forma que quando ele se deu conta, já não tinha mais o que fazer. É como uma infecção que não se trata, e aí quando vai perceber que existe ela generalizou. E aí as possibilidades de retorno são muito pequenas, né? Aí acabou. Aí você pode morrer de uma infecção generalizada, quando ela podia ser tratada lá no início, no começo dela, com cuidado, se tivesse sido percebida. Então, o suicida é um que tem uma infecção, que é um foco de dor na alma, e não percebendo isso, deixou que aquilo se avolumasse de tal maneira que tomou conta da sua natureza emocional, e ele não teve mais o que fazer. Não conseguiu mais tratar-se, né? Então, essa percepção é que não depende de acreditar nisso ou acreditar naquilo, é o sentimento, né? É o sentimento. Então, muitos materialistas têm fé e não sabem que têm. Vivem essa fé, né? Que é o que Jesus falou. A fé sem obras é morta. Aquele que diz que tem fé, mas não faz nada, não tem fé. Ele fala, é morta, né? É uma fé sem valor. Bom, tem um nome aqui que deve ser... Hã? Então tá bom, é o que ela disse lá. Inas Senovais. É isso? O que é isso, alemão? Tá bom. Então tá bom. Estigmatizado pela intolerância da tradição e a soberba da ignorância, porque sustentava o seu ideal de serviço na fé, permaneceu na busca da solução para o problema da infecção puerperal e tornou-se o pai da asepsia. Ou seja, quando ele se interessou por isso, né, ele foi estigmatizado, mas ele persistiu, porque ele tinha fé, ele tinha um sentimento de que aquilo não era uma coisa natural e que ele tinha que lutar para conseguir superar esse estado que era o problema humano, físico, e que ele tinha que encontrar uma saída. E ele encontrou. Tornou-se o pai da asepsia. Porque viveu aquele sentimento, ele tinha um sentimento de que aquilo não podia ser daquela forma. E que teria que haver uma solução para aquilo. Então a fé é um dos atributos da fé, buscar soluções para a vida, enquanto que aquele que não tem fé busca razões para a morte. Quem tem fé busca soluções para a vida. Quem não tem fé busca soluções para a morte. Como encerrar esse capítulo o mais breve possível, já que ele é desconfortável para mim. Enquanto que aquele que tem fé diz, como buscar um novo capítulo para que esse capítulo ruim fique para trás. Edison, firmado na fé de produzir, jamais se permitiu o luxo do repouso, logrando brindar o mundo com aproximadamente 1000 inventos de extraordinária utilidade. Colombo, apoiado na fé, que as reminiscências do passado lhe mantinham vivas na mente, peregrinou por várias cortes europeias, buscando ajuda para sua empresa, e graças a isso descobriu a América. Allan Kardec, alicerçado na fé raciocinada, inquiriu os imortais com persistência e brindou a humanidade com a revelação espírita. Em todos aqueles que edificaram as abençoadas colunas do progresso ético, social e cultural da Terra, a presença da fé é o estímulo e segurança que os não deixou desistir dos cometimentos que perseguiam. Então a fé, ela traz uma inquietação para a alma, mas não desconforto. É uma inquietação que é um sentimento de busca. Estar sempre procurando uma resposta e uma solução para os problemas e para as dificuldades que vão se apresentando. É uma inquietação.
A criatura dotada de um sentimento de fé não consegue se acomodar, ficar parada, olhando para a vida passivamente e vendo tudo acontecer sem fazer nada. Ele tem sempre uma necessidade de estar buscando. Volto às pessoas empreendedoras, às pessoas do bem, que estão sempre querendo fazer alguma coisa para beneficiar os outros. E depois de terminada uma tarefa, quando você pensa que ela vai aquietar, ela está iniciando outra já, está buscando outro caminho, buscando outras coisas, porque ela não consegue permanecer na inércia, permanecer na ociosidade, vendo a humanidade com tantas necessidades, tantos problemas para solucionar. Então, é muito simples de observar aquele que tem fé. Quando a gente observa essas pessoas, mesmo como o doutor falou, que dizem não acreditar em nada, na verdade estão fazendo exercício da sua fé. Acreditam que precisam fazer alguma coisa pelo bem da humanidade. Porque é um sentimento inato. O espírito traz isso do mundo espiritual. Às vezes o orgulho faz ele negar a existência de um ser superior. Mas com a prática do que eles fazem aqui na Terra, na verdade estão reafirmando a existência do Criador. Com sentimento de humanidade, de bondade, de justiça, de honradez. Estão reafirmando a presença divina, que são os atributos divinos. Quando muitos que dizem acreditar permanecem com os braços cruzados, só reclamando da vida e da humanidade. Né? Já ouvi da boca de religiosos dizendo a humanidade não presta. Deus tem que fazer alguma coisa. Mas não é Deus que tem que fazer alguma coisa, sou eu que tenho que fazer alguma coisa. Esse é o problema. Já ouvi religiosos dizer, Deus precisa fazer alguma coisa. Deus tem que pôr a sua mão. Não é Deus que tem que pôr a mão. Sou eu que tenho que pôr a minha mão. A humanidade não é um problema de Deus. É um problema da humanidade. O homem gera as suas próprias dificuldades. O homem gera os seus próprios problemas. Isso não é um problema divino. Isso é um problema humano. E nós temos que buscar soluções para os problemas que nós criamos. Nós criamos as desigualdades sociais, nós vamos ter que resolvê-las. Nós criamos a crueldade, a maldade, nós vamos ter que resolver isso. Mas nós também criamos a bondade. Nós criamos o amor, nós criamos as coisas boas, o interesse pelo outro, o fazer o bem do outro, desinteressadamente, porque grande parte de quem faz com interesse, já é alguma coisa, mas ainda não é o bem ideal. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos que o único bem verdadeiro, não está dizendo que não é bem, mas o único bem verdadeiro é o bem desinteressado. É aquele onde você faz alguma coisa pelo próximo, pelo prazer de servir, pelo prazer de amar. Então, o homem precisa resolver os seus problemas que ele criou. Deus ajuda, mas não é um problema divino isso. Isso é um problema humano. O homem vai resolver os seus problemas. Joana de Ângeles diz que nós vamos parar de fazer o mal o dia que nós tomarmos horror ao mal. O mal vai nos fazer tanto mal que a gente vai chegar ao momento de falar assim, eu não quero mais isso. Estou cansado de sofrer. Reencarnações uma após a outra. Reencarnamos dentro dos sítios de sofrimento, encarcerados em dificuldades. Chega uma hora que ao chegar no mundo espiritual, a gente vai olhar para si mesmo e falar assim, chega, não aguento mais. Preciso dar um rumo à minha vida, não vou mais lá fazer tudo errado, não. Agora eu vou lá para fazer as coisas certas. E aí a gente vem com propostas firmadas, chega aqui e consegue colocar em prática, né? Nós vemos muitas coisas acontecendo assim na humanidade, mas não é regra ainda. Não é regra. O homem ainda não tem essa certeza, esta fé de que ele precisa viver isto. Que a fé ele vai desenvolvendo um sentimento a respeito disso. Agora, vamos ter que começar a fazer isso por disciplina, para depois fazer por espontaneidade. O Emmanuel fala que a disciplina antecede a espontaneidade. Ela precede a espontaneidade. Ela vem antes. Ah, mas eu não tenho muita disposição para assumir um trabalho, para fazer alguma coisa. Faça por disciplina. Por obrigação, seja lá o que for. Aos poucos, o tempo vai passando e você vai começar a perceber que já não consegue mais viver sem aquilo. Aí você vai perceber que nasceu um sentimento a respeito daquilo que você começou a fazer, que no início era só uma disciplina orientada pela razão. A razão me diz que eu tenho que praticar o bem. Então eu começo. Por disciplina. Por que eu estou fazendo? Ah, porque é bom, porque eu preciso melhorar. Tá. Daí um pouco, por que você faz o bem? Ah, porque eu gosto. Porque isso me faz bem.
Aí já mudou. Nós já desenvolvemos o quê? Um sentimento a respeito daquilo. Maria Dolores me disse isso uma vez. Crie uma memória emocional a respeito de tudo que você fizer e você nunca mais esquecerá o que faz e nem terá vontade de deixar de fazer. É. É. A série está dizendo que a gente no Samaritano a gente vê muitas pessoas que começam a cuidar do necessitado por obrigação, porque não tem outro jeito, né? Ficar ali do lado e cuidando e tal. Depois, à medida que, inclusive com a ajuda do próprio samaritano, ao ouvir as lições, a pessoa vai percebendo que aquilo não é uma obrigação, que aquilo é um compromisso, é um dever. E ela vai, então, criando um sentimento em torno daquele cuidado que ela vai fazendo pelo outro. E aí, quando o outro desencarna, aí ela sofre. Sofre a partir do luto. Eu já ouvi gente que cuidou de pessoas por vários anos na cama e depois sentir falta da pessoa. Enquanto muitas vezes de fora a gente olha e fala, meu Deus, foi a melhor coisa que aconteceu, né? Os dois se livraram do problema, ou seja, o encarnado se livrou porque estava sofrendo na cama e o outro porque tinha que cuidar, estava prisioneiro ali daquela. Aí, quando a pessoa vai embora, ela sofre e chora a partida da outra pessoa. Eu não queria que a pessoa fosse embora, né? Por quê? Porque existe um sentimento vinculado àquela relação ali, e não simplesmente os cuidados materiais, né? Então, isso que nós temos que desenvolver. Por isso disse a benfeitora, nos ensinando que a gente precisa criar uma memória emocional, ou seja, deixar que as emoções se envolvam, né? Que a gente crie um sentimento em torno daquele bem. No começo, provavelmente vai ser por disciplina mesmo. A gente tem que se disciplinar a fazer o que a gente precisa fazer. Nós não fazemos isso materialmente, profissionalmente? Fazemos, né? A gente se disciplina a fazer uma coisa, a fazer outra, porque aquilo é interessante, vai me dar dinheiro, vai me dar status, vai me dar um título, vai me dar alguma coisa, então eu vou fazer, né? E por que quando se trata daquilo que não vai render materialmente nada para nós, a gente não quer fazer, né? Então a gente precisa se propor e começar por obrigação mesmo, por compromisso, por disciplina, para que depois um sentimento nasça ali. Quando nascer, a gente nunca mais vai querer deixar de fazer. Isso é fé. Ou seja, é Deus tomando forma na nossa natureza através do bem que vai envolvendo a nossa alma, né? Não permitas que a tua fé no futuro desfaleça, apenas porque as circunstâncias aziagas deste momento pareçam ameaçar os teus ideais de enobrecimento. Fortaleça a tua fé com o combustível da razão, a fim de que a sombra da dúvida não te entorpeça os sentimentos. Persevere em atitude de fé, mesmo quando o desfalecimento te ameaça as forças. O homem que avança sem fé deixa-se enlear pelo cipoal do desequilíbrio, envenenando-se com o bafio do desencanto e sucumbindo de imediato. É fácil descobrir quando a gente não tem fé, que eu disse. Os problemas da vida, eles vão se tornando barreiras que nós não conseguimos transpor. Então a gente vai mergulhando e vai sofrendo e vai percebendo que aquilo não tem solução e vai afundando e vai afundando. Então nós temos que tomar cuidado. Quarta-feira na fluidoterapia, a benfeitora nos disse que a gente tem que tomar cuidado com o desânimo. Que o desânimo é uma falta de fé. Ela disse, é claro que a gente vai sentir dor, nós vamos sentir cansaço, vamos sentir o que é natural de sentir aqui no mundo encarnado que nós estamos. É natural que a gente sinta. Mas o desânimo não. O desânimo é uma escolha. É uma desistência. Ou seja, eu não quero mais lutar com isso. Então eu vou abandonando. Eu vou largando. Vou abandonando. E o Evangelho segundo o Espiritismo diz que esse é um caminho para a loucura e para o suicídio. Porque desanimado, sem vontade de viver, a pessoa pode caminhar para onde? É a infecção que generaliza. Então, a criatura deixa-se consumir por aquele sentimento e vai se destruindo aos poucos. Então, temos que tomar cuidado com o desânimo, porque ele vai tomando forma na nossa natureza. Percebendo o desânimo, nós temos que racionalmente justificar
o que está acontecendo e retomar o caminho imediatamente. Lembrando que não há problema insolúvel, tudo passa. Mesmo que a solução seja a desencarnação. Mesmo que nós naquele momento estejamos caminhando para a desencarnação. Lembrar que a morte não existe. Nós estamos caminhando para uma solução daquela problemática. E não sabemos se vai desencadear na desencarnação. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo: Deus pode conduzir o homem à beira do túmulo e trazê-lo de volta, para que ele possa aprender uma lição, para que ele possa entender alguma coisa na sua vida, algum fato. Então, não quer dizer que por estarmos naquele caminho, naquela situação que parece naquele momento insolúvel, que tudo vai se encerrar ali. Nós não sabemos. Né? Quem visse, como nós já vimos várias pessoas na cama, vários doentes, a gente não acreditaria que veria a pessoa novamente caminhando por aí. Né? Há tempo atrás, tive a oportunidade de ficar perto de um amigo muito querido, passando por um processo extremamente doloroso. Confesso que a minha fé, nesse sentido, eu entendia que era um momento que ia passar. Mas o desânimo chega. E a gente fala, não vai dar certo. Não vai ter jeito. Aí você tem que combater esse pensamento sentimento, para que esse sentimento, que é realmente a fé que a gente tem, que está ali, que precisa ser exercitada, precisa ser potencializada, para que ele valha naquele momento. Se não tiver fé, a gente sucumbe. Aí a gente afunda. Realmente a gente desiste. Né? Então e é nessa hora que nós descobrimos se a gente realmente tem fé. Nesse instante em que a vida coloca a gente nesses desafios, né, é que a gente vai usar o que tem. Né? Então muitos daqueles que dizem ter, não têm. E muitos daqueles que nem sabem que tem, têm. E ela vale nesse momento. A pessoa passa por aquela provação com uma força incompreensível. Que a gente até pergunta, né, onde a pessoa encontrou forças para passar por isso? Tem fé. Que não é acreditar em alguma coisa, mas é sentir, ter a certeza, né, de que a vida é assim e que ela vai caminhar nessa direção. E que tudo vai passar. Né? Essa foi a resposta que Maria, mãe de Jesus, deu ao Chico. O Chico pediu para o Emmanuel ir lá perguntar alguma coisa para ela. E ele voltou. O Emmanuel voltou dizendo, Maria mandou dizer para você que é para você lembrar que tudo passa. E o Chico, que tinha fé, mas que estava num processo desse desânimo, que a gente tem que tomar cuidado, que pode fazer com que as nossas reservas de vontade de lutar sejam colocadas no chão. Ela falou para ele, olha Chico, tudo passa. Aí o Chico se reanimou novamente e caminhou. Né? É desse ânimo que nós temos que buscar. E esse ânimo, ele não faz parte apenas de nós acreditarmos que estamos sendo assessorados por uma justiça superior. É um momento de fazermos um encontro com o que somos, ou com quem somos. Periodicamente somos convidados a encontrarmos-nos conosco mesmo. Isso pode acontecer aqui na existência, através de uma prova dolorosa, de uma experiência profundamente constrangedora. Mas fatalmente acontecerá no mundo espiritual, quando diante da imortalidade o espírito vê-se como é, faz um encontro consigo mesmo e, avaliando as suas realidades íntimas, tem condição de saber os porquês de todas as dificuldades que enfrentou enquanto estava no corpo. Fé é um empreendimento de luz. Se nas ações do mundo nos dedicamos profundamente ao que acreditamos ser o melhor materialmente para nós, no campo da fé, temos que também investir as nossas melhores forças para que este sentimento nasça. E a semelhança do homem que junta os vários materiais
para construir, para edificar a obra na qual habitará, nós também precisamos reunir os ingredientes e misturá-los todos em nossa alma, com toda dedicação possível, para que esta construção íntima se levante e brevemente nela possamos morar. Não é importante que ela esteja completamente concluída, mas se ela já nos abrigar, já é o suficiente. Diante de um dia de tempestade, se estivermos em um lugar distante de nossa moradia, qualquer abrigo nos servirá, desde que nos livre da intempérie. É assim a fé. Quando a edificamos, mesmo que nos seus primórdios, que seja uma choupana, que seja uma casa simples, ela já nos abriga das tempestades da vida. Vamos edificá-la com a nossa dedicação aos melhores sentimentos que a vida puder nos oferecer. E assim, a nossa redenção se concretizará. Graças a Deus.